Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Nós estamos reunidos, né? Estamos reunidos aqui para a glória de Deus. Vamos ouvir uma palavra, vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Nós vamos orar e você pode orar aí da sua casa para que realmente seja uma ligação. Nós tenhamos uma conexão com o Senhor, com o Espírito, uns com os outros, para que essa forma de culto online ela não atrapalhe ou ela não impeça que a gente esteja realmente em conexão com Deus, como se nós estivéssemos diante do trono de Deus, tanto adorando quanto recebendo a palavra dele. Amém? Então ora, peça pelo culto, peça pela sua vida, né, para que o Espírito Santo haja, para que ele faça, para que a palavra de Deus seja uma palavra de alento, seja uma palavra que traga conforto, que traga cura, que seja resposta às suas orações também, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo e que eu já orei, pedi para Deus também para que Ele usasse essa palavra, para que ela falasse comigo também, para que me crescimento, alento, resposta e que fluasse também na sua casa, que seja bênção para a nossa igreja. Amém? Vamos orar e vamos pedir. Pai maravilhoso, temos condições de Deus, mas o Senhor todas as coisas, Deus, mas nós não podemos, ó Deus, nos desesperar, porque nós temos um Deus poderoso, Deus, que está no controle de todas as coisas, pode todas as coisas. E é assim, ó Deus, que nós recorremos ao Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, uma bênção e uma direção sobre esse tempo. Que mesmo assim, ó Deus, da forma online, nós consigamos, ó Deus, ter uma conexão com o Espírito, que o Espírito Santo do Senhor possa agir nas nossas vidas, possa falar aos nossos corações, possa trazer edificação, possa trazer ministração, possa trazer cura, Senhor. Que a palavra do Senhor, ó Deus, ela venha de encontro às nossas necessidades. Que cada família, Deus, cada irmão, ó Deus, onde essa palavra estiver chegando, ó Deus, que seja abençoado, Senhor. Nós cremos no seu poder e nós cremos no poder do Espírito. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai cumprir os seus propósitos, ó. Por isso, ó Deus, nós nos entregamos, ó Deus, nós reconhecemos que nós dependemos de tudo do Senhor, ó Pai. Que se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor nos abençoar, nós vamos ficar sem nada, Deus, nós vamos ficar vazios. Mas com o Senhor nós vamos ter força, vamos ter direção e vamos prosseguir. Por isso, ó Deus, fala conosco, Pai, abençoe o decorrer desse culto, ó Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por esse tempo e que todos nós possamos receber a palavra de Deus nessa noite. Eu vou pedir para você, aí na sua casa, no seu celular, ou se você tiver com Bíblia de papel também, abra lá em 2 Coríntios. Hoje nós vamos ler vários textos, né, de 2 Coríntios, e nós vamos ser abençoados e edificados por esse texto. Deixe sua Bíblia aberta, marque esses textos, marque esses versículos. Se você puder, irmãos, medita nele durante a semana e que ele seja um bálsamo, né, para a sua vida, como ele foi para a minha vida também. E que todos nós sejamos abençoados e edificados por essa palavra. Hoje, nós vamos falar sobre tesouro em vaso de barro, né? A gente vai entender um pouco sobre o que quer dizer né? Isso é um texto da palavra de Deus e como isso pode trazer edificação para as nossas vidas. Todos nós passamos por momentos difíceis, isso é inevitável. Nós estamos passando agora por um momento difícil, né? Nós temos irmãos, familiares que estão internados. Mesmo antes disso, com o início da pandemia e a iminência de uma crise financeira, o desafio de fé, como viver e como proceder, nós que estávamos tão acostumados com contato, com estar juntos, com o culto, com a célula, com o retiro,
né, e um fortalecendo o outro, um junto do outro, uma conexão realmente de irmãos, né, o compartilhar juntos, um abraço, né, e como viver com os desafios do distanciamento dos familiares. Nós já ouvimos várias histórias de pessoas que deixaram de visitar seus pais, de visitar um parente distante, com medo, né, preocupado, porque, mas de repente eu posso estar sintomático e levar o vírus, né, e trazer um prejuízo para a nossa família, para a minha família. Então, diante disso, diante desses momentos difíceis, ele traz muitos questionamentos, né? A gente começa a pensar, será que é normal eu ter medo? Será que é normal eu me sentir vulnerável, me sentir sensível, me sentir pequeno diante dessas situações? Né? Será que de repente eu talvez não tenha fé, talvez eu tive algum problema na minha conversão? Hoje nós vamos ver na palavra de Deus que não. Né? Nós vamos ver de uma forma bem completa, de uma forma bem profunda. Nós vamos perceber que esse tesouro em vaso de barro quer dizer que nós temos algo muito precioso, de muito valor, de muita força, de muito poder, só que dentro de algo sensível, de algo pequeno, de algo sem valor, de algo que veio da lama, de algo que é maleável, que somos nós. Então nós vamos ver hoje que esse tesouro em vaso de barro é o Senhor Jesus, que o poder e que a força e que o valor está nele. Nós somos o barro, então o barro continua com as suas características. Só que quando tem tesouro dentro desse vaso de barro, aí ele deixa de ser olhado apenas como um vaso de barro, como algo sensível, sem valor, que veio da lama, que é maleável, como algo sensível, mas com algo de valor e de poder dentro. Então nós somos sensíveis porque nós somos um vaso de barro, nós temos medo, nós fomos desafiados diante dessa situação, nós tivemos vários questionamentos porque nós continuamos sendo barro, só que nós temos um valor e uma esperança e uma força que não vem de nós, que vem de Jesus, que é o tesouro que está em nós. Então, essa é uma palavra de fé e de esperança tanto para mim e para você, para que a gente não desfaleça. Porque se eu olhar para o barro, aí eu vou desfalecer. Se eu olhar para mim, se eu olhar para minhas forças, se eu olhar para as minhas condições, eu vou me desesperar. Eu vou me angustiar, eu vou querer desistir, eu vou entrar até em parafuso. Quantas pessoas foram tomadas pelo pânico, pessoas que não saem mais de casa, pessoas que não conseguem viver no medo, no desespero de acontecer alguma coisa, né? Então, irmãos, e dentro de toda essa situação, que o Espírito Santo possa revelar tanto para mim e para você, que nós não estamos fazendo uma apologia a desafiar Deus, a que nós somos intocáveis, não. É que nós, mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos medos, nós temos esperança. Nós não desfalecemos. Nós não entramos em pânico. Nós não morremos. Então, a gente precisa levar sentido. Nós estamos falando aqui, porque eu tenho um tesouro em mim, quer dizer que eu sou imune a tudo? Não. Quer dizer que por eu e você temos um tesouro em nós, nós temos valor e nós temos uma força que não vem de nós, que vem deste tesouro. Então, isso já é uma promessa, uma palavra suficiente para nos dar forças para continuar, para existir. É isso que nós estamos falando aqui essa noite. Então, abra lá em 2 Coríntios 4:7, nós vamos ver esse texto, né, da palavra de uma forma bem clara, e que vai trazer uma edificação e uma força para as nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, mais uma vez, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para nós entendermos mais esse texto,
no versículo anterior, no versículo 6, ele diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corpos. Ou seja, o próprio Deus resplandeceu nas nossas vidas, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí ele segue no 7, que foi o que nós começamos a ler. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós temos Jesus, que é o tesouro, que é a força, que é o brilho, que é a resistência, em nós, que é o barro, que é o vaso sem valor, sem brilho, sem força, maleável, que vem da lama e que precisa ser moldado. Então, irmãos, nós vemos aqui a palavra, e nós vemos aqui através da palavra de Deus e dessa carta de Paulo, que Paulo está escrevendo aos Coríntios, que nós temos um poder, e nós temos uma força, e nós temos uma esperança que não vem de nós. E essa força e essa esperança, ela não muda as nossas características. Porque às vezes, o que nós pensamos? Não, como eu me converti, agora eu tenho Jesus, eu virei uma super pessoa, né? Agora eu tenho uma fé sobrenatural, eu rompo, eu faço, eu aconteço. Não, a diferença de quando nós recebemos Jesus é que antes nós éramos um vaso puro e simples, que poderia ser descartado e jogado sem valor e sem força. E a partir do momento que nós temos Jesus, nós temos esse valor e essa força habitando em nós. Então agora esse vaso não depende única e exclusivamente de si para ter valor e ter força. Ele depende do tesouro que está nele. Então eu e você, quando nós nos convertemos, nós continuamos ainda até a glorificação, tendo um corpo suscetível, tanto que nós ficamos doentes, nós vamos morrer, nós estamos sujeitos às coisas dessa terra, mas agora nós não dependemos única e exclusivamente de nós temos um tesouro, algo valoroso e precioso e forte e resistente nas nossas vidas. Então o poder, a força está em Jesus, né? Ele que traz o brilho e a essência em nós. Então, irmãos, sentir medo é normal. Ficar preocupado diante das situações é normal. O que nós vamos ver agora no outro texto de 2 Coríntios ainda é que nós não vamos entrar em pânico. Nós não vamos morrer, nós não vamos ser aniquilados, nós não vamos ser trucidados, nós não vamos ser derrotados. Abre lá em 2 Coríntios agora no versículo 4, tá? E Paulo, nós vamos ver Paulo falando dele, e essa situação, tudo que nós lemos aqui é Paulo dando exemplo dele, e eu creio que para todos, né, ele é um grande exemplo de homem de Deus. Eu acho que todo mundo enxerga Paulo hoje como um dos maiores crentes, né, que já viveu nessa terra, uma pessoa que experimentou um relacionamento íntimo com Deus e que viveu a plenitude de todas as coisas. E nesse texto de 2 Coríntios, né, na primeira parte de 2 Coríntios, nesses primeiros capítulos, ele está expondo a natureza dele, ele está expondo os problemas, né, ele está expondo as suas responsabilidades. E lá no 2 Coríntios, capítulo, versículo 8 e 9, nós temos um texto que a gente tem até uma música da Ludmilla Ferber com esse texto. A gente ouviu já muitas ministrações, a gente ouviu esse texto, e esse texto mostra, então, que eu e você podemos ter medo, que eu e você podemos ficar preocupados, mas que isso não é o fim, porque nós temos um tesouro em vaso de barro, porque nós temos o Senhor Jesus em nós. Então esse texto lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Olha só o que diz esse texto da palavra de Deus. Então nós, como vaso de barro, né, nós vamos ser atribulados,
Mas como nós temos um tesouro, que é o Senhor Jesus, nós não seremos angustiados. Nós, como vaso de barro, ficaremos perplexos. Mas como nós temos um tesouro, que é o Senhor Jesus, nós não seremos desanimados. Nós, como vasos de barro, nós seremos perseguidos. Mas por Jesus que está em nós, nós não seremos desamparados. Nós, como vaso de barro, seremos abatidos, mas por Jesus que está em nós, nós não seremos destruídos. E quando a gente fala dessas palavras, a gente vai ver o significado delas. Então, quando a Bíblia fala nós seremos atribulados, nós vamos ter problemas e adversidades. Isso é verdade. Mas nós não seremos angustiados. Ou seja, nós não vamos ter uma ansiedade que leva à dor física. Nós não vamos ficar cheio de preocupação, cheio de aflição e cheio de tormentos. Esse texto também fala que nós vamos ficar perplexos, que nós não vamos saber como nos comportar diante de algo sem explicação. Como nós ficamos agora? De ver os irmãos, os nossos familiares, a gente passou um ano de pandemia quase sem ninguém ser nem contaminado, mesmo saindo para trabalhar e vivendo a vida, e de repente a gente se depara com vários irmãos, o nosso pastor, tendo que ser internados, tendo que ser entubados. Então nós ficamos perplexos, nós às vezes não sabemos como lidar, porque é algo que nós não esperávamos, mas nós não seremos desanimados. Então nós não vamos chegar a um abatimento, a um amortecimento, a uma depressão, a um desalento. Nós não vamos ficar desacorçoados, porque nós somos vaso de barro, mas nós temos um tesouro em nós. Essa mesma palavra também fala que nós vamos sofrer perseguição. Ele fala perseguidos, como vaso de barro. Mas como o tesouro que é o Senhor Jesus que está em nós, nós não vamos ficar sem auxílio financeiro, moral, nós não vamos ficar desvalidos, nós não vamos ficar como pessoas a quem precisa de ajuda, sem auxílio, sem apoio, sem proteção. Não. Tanto que a própria Igreja de Deus em Atos, nós vimos que depois de Atos 2, daquele texto maravilhoso, e que é o exemplo para nós como igreja, e eles estavam vivendo naquela fé admirável e desfrutando de coisas lindas e maravilhosas, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles estavam no partir do pão, nas orações, de casa em casa, e tudo que eles tinham eles compartilhavam, ninguém tinha falta de nada, e eles estavam no melhor momento e eles sofreram perseguição. Tanto que eles tiveram que ir embora, tiveram que ir para outras cidades. Porque a palavra fala, vocês são vaso de barro, vocês serão perseguidos. Mas eles nunca foram desamparados. Eles não ficaram sem o auxílio divino, eles não ficaram desvalidos, eles não ficaram como pessoas sem proteção, sem ajuda, sem auxílio, sem apoio. Isso serve para nós também. Nós estamos caminhando para um momento da igreja que nós vamos sofrer perseguições. Tanto que qualquer declaração hoje, existe uma parte da sociedade que se aproveita e que usa essas declarações para levar processo, para fechar, porque eles alegam várias coisas e eles querem nos calar. Só que nós não vamos ficar sem auxílio, nós não vamos ficar desvalidos, sem ajuda, sem proteção. E para encerrar o texto, ele fala que nós vamos ser abatidos. Quantos de nós, e a gente junto, e orando junto, estando junto, nós passamos e vimos alguns irmãos, nós mesmo, eu mesmo, que tenho uma situação na minha própria família com internado, de ficar um pouco enfraquecido, se sentir reduzido, se sentir pequeno, mas a palavra encerra o texto falando, mas vocês não vão ser destruídos. Ele está dizendo que mesmo com tudo isso, vocês não vão ser aniquilados, vocês não vão ser arruinados. Então, irmãos, esses textos, eles são bálsamos para as nossas vidas num momento como esse, porque nós olhamos e nós entendemos duas coisas. Nós temos o vaso, que é sensível, que quebra, que não tem valor porque ele é de barro, porque ele veio da lama.
Só que dentro desse vaso, nós temos um tesouro, que a Bíblia fala que é de inestimável valor, que é precioso, que é forte, que brilha, que é resistente. Então nós e temos Cristo. E quando esse texto fala que nós temos um tesouro em vaso de barro, quer dizer que Cristo está em nós. Então nós temos, irmãos, uma palavra de alento, que nós temos Deus em nós. Nós temos o Criador do universo em nós. Nós temos aquele que detém o controle de todas as coisas em nós. Nós temos aquele que criou todas as coisas, que com uma palavra ele vai encerrar todas essas coisas. E nós temos aquele que prometeu um novo céu, uma nova terra em nós. Então, irmãos, eu e você, a gente está falando, focando muito, né, acabou focando nessa questão do vírus, do que nós estamos passando neste momento, mas pode levar para outras áreas, para os outros momentos, nos problemas familiares, nos problemas financeiros, nos desafios da vida, né? A gente está falando muito do contexto do vírus, mas essa palavra não é uma palavra só para ser usada no contexto da pandemia. É uma palavra para eu ser usada em qualquer contexto de luta ou dificuldade da nossa vida como crente. Mesmo antes da pandemia, nós temos histórias de lutas e de dificuldades. E nós temos vitória. Ou seja, nós fomos abatidos, mas nós não fomos destruídos. Nós temos testemunho que nós fomos atribulados e não fomos angustiados. Que nós ficamos perplexos, mas não fomos desanimados. Tanto que nós estamos aqui hoje. Então, Paulo ele fala sobre esse agir, sobre essa esperança que nós devemos ter. Então, irmãos, não olhe para a sua limitação. Porque a gente se conhece bem. Né? A gente pode falar, não, eu sou uma pessoa que eu tenho medo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa preocupada, eu sou carente, né? Se a gente olhar para nós, é igual o vaso. Você imagina um vaso de barro, né, se autodescrevendo. Ele vai descrever isso. Só que, como nós agora somos um vaso de barro, mas que tem um tesouro dentro, quando você for fazer qualquer declaração sobre você, sobre qualquer situação, fala do tesouro que tem em você. Fala do tesouro valioso e precioso que tem em você. É como se quando você estivesse dando testemunho, você falasse assim, eu sou fraco, mas Deus me fez forte. Eu caí, mas Deus me levantou. Eu estava indo para o inferno, mas eu fui salvo. Eu andava em escuridão de vida, eu estava desorientado e recebi a luz. Então, quando nós começamos a olhar para as nossas vidas, irmãos, nós vimos que todos os valores e todas as bênçãos, todas as coisas boas que aconteceram em nós, elas não vieram de nós em si, mas ela veio desse tesouro que há em nós. Então, a gente precisa prosseguir com essa palavra, com essa verdade por todo o tempo das nossas vidas. E mesmo quando a gente tenta achar que não é o tesouro, a gente vai lembrar que foi o tesouro. Porque quando você conquista algum bem material, você fala, graças a Deus eu trabalhei, mas o tesouro que te deu a saúde, a força, a inteligência, a condição de chegar onde você chegou. Então você continuou sendo imprestável, sem valor, sem nada. Mas o tesouro que é em você transformou e abençoou a sua vida. Então, quando nós estamos falando qualquer situação, se nós olharmos para nós, irmãos, nós vamos desistir. Né? Nós vemos alguns irmãos que foram parando pelo meio do caminho, irmãos que desistiram de lutar contra o pecado. E quando nós vamos ver o testemunho dessas pessoas, elas falam assim, eu cansei de lutar. Eu não tinha força. Porque ela estava olhando para o vaso. E realmente o vaso não tem força. Agora, quando nós olhamos
quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos aquelas pessoas que prosseguiram, aquelas pessoas que resistiram, é porque elas não estavam olhando para si. Elas podem até falar, não, eu sou fraco, eu estou cansado, está difícil de lutar, mas eu tenho um Deus poderoso que está comigo e que vai me ajudar. Então as pessoas vão desistir, não vão ficar no meio do caminho, vão ser aquelas pessoas que vão olhar e vão reconhecer as suas limitações, mas elas não vão focar nas limitações. Elas vão olhar para o tesouro e vai prosseguir olhando para o tesouro. Vai falar, eu lutei, eu estou lutando contra o pecado, é difícil, e eu levantei, mas ela não vai olhar e falar, não, eu acho que eu não tenho condições, eu acho que a fé não é para mim, eu acho que eu nunca vou vencer. Não, ela vai falar, não, se Deus deu promessa, falando que eu venceria, falando que eu chegaria, falando que a bênção é para todos aqueles que receberam e tudo, então eu vou viver para a glória de Deus. Amém? E em outra parte do texto também, nós vamos ver, irmãos, que além de nós termos força em Deus, além de nós conseguirmos esperança em Deus, nós vamos ver que Deus é glorificado nas nossas lutas, né? Então, o tesouro, ele se destaca quando se evidencia a habilidade do vaso. E o nosso propósito é glorificar Deus. Então, se fosse tesouro com tesouro, ia ter disputa, né? Você imagina um tesouro dentro de uma caixa de ouro. Você ia falar assim, nossa, eu não sei se a caixa é mais bonita ou se o tesouro é mais bonito. Ah, eu não sei se eu prefiro a caixa de ouro ou se eu prefiro o tesouro que está dentro dela. Agora, quando fica evidente essas duas coisas, como dá para ver a diferença dessas duas coisas, uma só vai ficar. Porque ninguém vai dar valor a um vaso de barro. Né? Ninguém. A pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, que tesouro, que força, que poder, que beleza, que brilho. Quando você recebe um elogio desse, nossa, como você é uma bênção, é que as pessoas estão vendo o tesouro que é em você. Não acha que é porque você é bonito, não. Não acha que é porque elas estão vendo as suas qualidades, é porque ela conseguiu ver Jesus em você. Porque você é barro, mas Jesus que é em você é um tesouro precioso. Então, quando você tem atitudes de temor, atitudes de amor, e você evidencia os frutos do Espírito, você está glorificando a Deus. Você está deixando que as pessoas vejam o tesouro que é você. Então, o tesouro se destaca, evidencia a habilidade do vaso. E como o nosso propósito é glorificar Deus, Deus é glorificado quando se mostra que o vaso é sensível, que o vaso é pequeno. E quando que você vê que um vaso é pequeno e é sensível e é sem valor? Quando você vê as lutas. Por exemplo, a gente é super forte. A gente, nossa, eu tenho energia, eu trabalho, eu corro, eu faço e eu aconteço. Aí a gente pega uma gripe. Igual, principalmente a gente que é homem, né? Diz que o homem é mais sensível à dor, né? Aí a gente já cai de cama. Mas cadê aquela força? Cadê aquele... né? A gente vê como que a gente é sensível. Quando a gente bate o dedinho do pé na mesa. Né? A gente vê como a gente é sensível, que a nós não há força, não há essência, não há beleza. E quando nós passamos por luta, nós vemos que esse vaso de barro ele pode ser rachado, ele pode perder um pedaço, ele pode muitas vezes até ser quebrado mesmo. Mas Deus continua sendo glorificado. Ainda é possível ver o valor desse vaso pelo tesouro que há nele. Então, e quando nós vemos isso, deve haver um prazer e uma alegria em nós em podermos glorificar a Deus. Né? Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente viu que tudo que nós temos é de Deus, e foi Deus que deu.
Você pode olhar o que você tem de mais precioso na sua família, na sua vida, sua família, por exemplo. Nossa, eu tenho filhos lindos, abençoado foi Deus que te deu. Nossa, eu vivia uma vida perdida, sem esperança, e hoje eu tenho esperança, foi Deus que te deu. Então isso mostra que deve haver um prazer nas nossas vidas de glorificar a Deus. Paulo, ele tinha uma consciência muito clara disso. Ele fala muito sobre isso também. Nós vamos ver dois textos aqui em 2 Coríntios, onde ele fala das suas fragilidades, do seu sofrimento, das suas debilidades e como isso estava glorificando a Deus. Se você tem uma Bíblia, aí abre lá em 2 Coríntios 11, do 23 até o 28. 2 Coríntios 11, do 23 até o 28. A palavra fala lá nesse texto, em 2 Coríntios, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos de fora da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, que me oprime a cada dia o cuidado das igrejas. E no capítulo 12, isso ele está no versículo 11, falando sobre tudo isso, sobre os desafios exteriores, sobre os problemas externos que acontecia, né, porque evidencia a fragilidade, né, porque se não fosse Deus, se não fosse a força de Jesus na vida dele, ele não teria passado pela metade do que ele passou, nem pelo começo, né? Se não fosse Jesus na vida dele, no primeiro açoite, na primeira chicotada, ele já tinha desistido e apostatado da fé. Mas aí ele falou sobre os fatores externos e as lutas externas que uma pessoa tem quando ela é ministra de Cristo. Depois, em 2 Coríntios 12, ele continua falando das lutas internas, né? Em 2 Coríntios 12, do 7b até o 8, fala: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E olha a resposta que Deus deu para ele. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, quando nós estamos fracos, quando nós estamos passando por lutas, até as nossas lutas interiores, ela evidencia a presença de Cristo. Ela e ela glorifica Cristo. Porque para uma pessoa prosseguir em uma caminhada, mesmo com todos os desafios que ela sofre nessa caminhada, como Paulo, por exemplo, ele já mostra que tem algo sobrenatural acontecendo. Porque nós, naturalmente, irmãos, nós não queremos sofrer. Naturalmente, nós queremos que as coisas dê certo, que as coisas fluam. Nós gostamos do sim, nós não gostamos do não. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém tem prazer numa surra, igual Paulo, por exemplo, que foi chicoteado tantas vezes, e fome, nudez, e perigos de viagem, perigos no mar, no deserto, perigo de sendo atacado pelas pessoas, sendo atacado pela própria igreja, com os desafios, diante da igreja, com a própria igreja, tentando direcionar o povo para algo que é certo. Mas se ele continuou, mesmo diante de todos os desafios, já se evidenciou que esse vaso de barro, que não presta, que não tem nada, tem algo especial dentro dele. Porque mesmo com todos os desafios, com o ataque, com a rachadura, ele está continuando.
Então, isso mostra que esse vaso agora ele está glorificando o tesouro. Porque se esse vaso não tivesse o tesouro, quando ele quebrasse, ele ia ficar jogado, ele se tornaria cacos. E caco não serve para nada. O que a gente faz quando a gente tem caco de construção? A gente chama uma caçamba e joga fora. Agora, esse vaso, mesmo sendo atacado, ele continua com o tesouro, então ele continua na força desse tesouro e para glorificar esse tesouro. Então, quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Porque quando nós estamos na ausência de problemas, nós vivemos uma confusão, nós não vivemos uma totalidade nem a plenitude da vida. Nós falamos que sim, mas dificilmente nós glorificamos a Deus. Irmãos, quem agradece a Deus pelo ar que respira? Às vezes você é uma pessoa assim, que tem uma oração completa, que quando você vai orar, você louva a Deus pelo ar que você respira. Mas, irmãos, os irmãos que estavam lá, dependendo de aparelhos para respirar, os irmãos que precisaram de ser entubados, pode ter certeza que eles vão glorificar a Deus agora muito mais pelo ar que eles respiram. Porque Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque no momento de luta e de dificuldade como essa, nós percebemos que nós não temos o controle sobre o ar. Nós não temos o controle sobre o ar que nós respiramos. Que nós precisamos da força de Deus, nós precisamos de Deus em nós, nos sustentando, nos protegendo, nos renovando. Então, quando a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza, é por causa disso. E falar sobre isso, sobre se aperfeiçoar na fraqueza, parece algo contraditório, poder e fraqueza, porque são conceitos opostos. Mas daí nós vemos que quando nós estamos fracos, aí é o poder de Cristo, já não é mais o poder humano. Né? Aí quando nós estamos debilitados, nós andamos na força de Cristo, não na força humana. Quando nós estamos sofrendo lutas, que nós temos medo de prosseguir, quando nós prosseguimos na força de Cristo e não na força humana. Nós temos alguns homens que falaram, João Calvino, por exemplo, ele falou, a força de Deus é aperfeiçoada somente onde brilha de modo tão claro que ganha louvor que lhe é devido. Ou seja, Deus, ele só é aperfeiçoado em nós quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e quando ele é glorificado nas nossas fraquezas. John MacArthur, ele fala que quanto mais fraco é o instrumento, mais claramente se vê o brilho da graça de Deus. Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas Deus ele é glorificado enquanto eu sofro? Será que Deus precisa me ver caído para ele se sentir bem? É que nós só damos total glória e honra a Deus quando tudo ao nosso redor não tem mais poder. Quando a palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e quando ele é glorificado nas nossas lutas, é porque a glória real e verdadeira nós só damos a Deus quando nada mais ao nosso redor pode fazer alguma coisa. Nós, por exemplo, nos dia a dia, nós temos a tendência de dar os nossos jeitos, né? A coisa começa a apertar. Muitas vezes, ao invés de nós orarmos e falar, Deus, o que é para eu fazer, né? Como, o que precisa acontecer na minha vida? Me dá uma direção, a gente fala, não, eu preciso arrumar um outro trabalho. Eu preciso fazer hora extra. Porque eu ainda tenho força, eu ainda tenho trabalho, então eu vou correr atrás. Então, dificilmente nós glorificamos a Deus porque nós vamos usando os nossos meios. Não quer dizer que nós vamos deixar de trabalhar e esperar as coisas caírem do céu, não é isso. Mas é porque enquanto nós temos jeito, nós fazemos sim do nosso jeito. Né? Enquanto nós temos condições, nós vamos dando o nosso jeito. Nós nos entregamos e nos jogamos para Deus quando realmente nós perdemos o poder.
exemplo, se nós olharmos para as nossas vidas e para a nossa igreja, a gente já orou muito pela pandemia, mas não tanto quando nós vimos os nossos irmãos internados. Nós já oramos, sim. Nós fizemos corrente de oração, nós oramos pelo Brasil. Só que durante esse período, até passou um ano, parecendo que estava tudo até normal, a gente estava fazendo tudo. Os irmãos viajaram, as pessoas estavam tirando férias, a vida estava acontecendo. A gente sabia que tinha o vírus e tinha o risco, mas não estava. Então, a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus em respeito disso, era mais superficial, porque estava dando um jeito, né? As coisas estavam acontecendo. Agora, quando nós perdemos o poder, quando nós as coisas fugiu do nosso controle. Porque nós temos irmãos e familiares hoje internados que nós não podemos fazer nada, nem ficar lá para ajudar, para ver se a pessoa está tomando o remédio certinho, para ver se estão cuidando bem dele, nós não podemos. Aí o que se viu? Uma igreja voltada, oração, jejum, movimento. Muitas vezes o que a gente via na igreja de Atos, que eles tinham tudo, que eles compartilhavam e ninguém passava falta de nada, antes dessa situação a gente não via. Às vezes a gente ligava para uma pessoa e falava assim, fulano, tá tudo bem? Ah, tá, e até a gente às vezes não tá bem, a gente infelizmente acaba mentindo e falando que está tudo bem. Agora, com essa situação, nós vemos movimentos, irmãos fazendo comida para o outro, e cuidando, e levando, e gastando da sua gasolina para servir alguém, e gastando do seu tempo, deixando de dormir, passando a noite em claro para não deixar um irmão sozinho. Então, quando a coisa chegou em nós, que nós vimos que nada mais ao nosso redor, a gente não tinha mais poder, as coisas fugiram na nossa mão. Aí nós glorificamos a Deus. Aí Deus foi mais glorificado através dessas atitudes. Porque a gente pensa assim, mas Deus foi glorificado só porque a gente ajudou um ao outro, porque as pessoas no posto, por exemplo, onde os nossos irmãos estavam, foram abençoadas. Elas viram o agir de Deus. Os nossos parentes, a gente tem testemunhos, irmãos, de pessoas, parentes nossos, que às vezes até conhecem a Deus, mas estavam afastados e estavam vivendo as suas vidas, se voltando para Deus, se voltando para a palavra, orando, buscando. Então, irmãos, não é que Deus se aperfeiçoa, muito pelo contrário, Ele se compadece. Tanto que para não ficar, para não deixar dúvida, Deus mandou Jesus para Ele passar e sofrer aqui nessa terra. Para que quando a gente passa por qualquer coisa e a gente falasse assim, nossa Deus, para que eu preciso passar por isso? Porque será que eu só consigo glorificar o Senhor assim? Será que a verdadeira honra e glória ao Senhor só vai dessa forma? Ele vai falar, não, meu filho, eu me compadeço, que é difícil, porque eu passei por isso. Porque através de Jesus eu estava aí, eu vivi coisas, eu perdi, eu fui fustigado, eu fui moído, então eu sofri isso. Só que nós vamos ver, isso não é o final. Isso não é o fim. A dor e o sofrimento, né, a palavra fala que eles são momentâneos. Agora, a promessa de glorificação e de bênção, e onde Deus vai enxugar dos olhos a lágrima, então isso tudo deve nos trazer alento, trazer forças. Outra pessoa que tinha esse entendimento bem claro, irmãos, era Jó. Eu vou passando rápido, né, aqui dos versículos, mas tudo em Jó 1, Jó capítulo 1. Primeiro a gente vê que Jó era um homem íntegro e reto, né? Lá em Jó 1 fala que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava o mal. Aí em Jó 1:8 mostra que ele glorificava a Deus, porque olha o que Deus falou para Satanás: reparou meu servo Jó? Não há na terra alguém como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme Deus e evita o mal. Ou seja, então Jó, mesmo sem problemas, glorificava a Deus.
Deus foi claro aqui. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava o mal, e Deus falou que ele era glorificado. Só que Satanás trouxe uma dúvida. Satanás falou lá no versículo 9 até o 11, tudo do capítulo 1. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste em cerca ou em volta dele a família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aí Satanás falou assim, mas estende a sua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e amaldiçoará a sua face. Aí Deus permitiu, lá no versículo 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, Satanás lançou a dúvida e Deus disse, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí nós vimos que ele perdeu os filhos, que ele perdeu as filhas, que ele perdeu os animais, as posses, foi abandonado pela mulher, pelos amigos e perdeu a saúde. Diz que parece que era só o céu da boca dele que não tinha ferido, de tanto que ele foi fustigado. Aí Deus foi glorificado lá no versículo 21 e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, nós vimos a forma mais perfeita e completa de adoração e de honra a Deus. Porque enquanto as coisas estavam bem, Satanás trouxe uma dúvida. Satanás falou, mas será que ele só não está te glorificando por isso? Então, irmãos, isso é um dos motivos também de que é uma forma de mostrar que Deus é glorificado no nosso sofrimento, que nós mostramos que o nosso amor por Deus, ele vai além do que ele pode nos dar. Que nós amamos a Deus e que nós glorificamos e que nós servimos a Deus por ele ser o nosso Deus. Não porque ele está nos dando todas as coisas. O próprio Jesus, ele desceu, ele foi humilhado, foi esmagado antes de ser exaltado. Lá em Filipenses 2, do 5 a 11, Filipenses 2, do 5 até 11, diz, seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e não era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, nós vimos que Jesus glorificou a Deus pela cruz. Jesus glorificou a Deus pelos cravos. Jesus glorificou a Deus pelos açoites. Jesus não glorificou a Deus enquanto ele estava no céu. Não, lógico que Jesus é Deus, irmãos. Eu quis dizer assim, a glória, a honra dada, a declaração. Então, irmãos, Jó glorificou a Deus, ele já glorificava quando as coisas estavam muito bem. Mas ele glorificou muito mais quando ele não tinha mais nada. Porque ele mostrou que o amor e a devoção a Deus era porque ele era Deus, não pelas coisas que ele tinha. Então, irmãos, duas coisas Deus ministrou nos nossos corações essa noite. Duas verdades. A primeira delas é que nós somos um vaso de barro. E que esse vaso é sensível, ele é sem valor, ele veio da lama e ele precisa ser moldado e trabalhado. Mas que Jesus, quando nós recebemos ele como Salvador nas nossas vidas, ele é um tesouro dentro desse vaso. Ele agrega valor, força, vida, brilho, resistência. E nós, como vaso de barro, nós deixamos de olhar agora para o vaso, porque antes, quando a gente era só vaso, a gente só via coisas pequenas e limitadas, sofrimento, né? E não via futuro.
Mas agora nós podemos falar sim, porque nós continuamos sendo vaso, nós podemos falar ainda da nossa limitação, como nós somos pequenos, como nós somos vulneráveis, só que agora esse vaso vulnerável, esse vaso sem valor, ele tem um tesouro que brilha, que é forte, que é resistente, que glorifica a Deus. E nós vimos também que Deus é glorificado nas nossas fraquezas, que Deus é glorificado nas nossas lutas, porque a expressão perfeita e clara que nós damos a Deus é quando nós não temos mais nada. É quando nós perdemos ao nosso alcance. Porque daí nós estamos indo por Ele, não por nós mesmos. Aí Ele é glorificado através das nossas vidas. Quando nós estamos diante da luta e nós prosseguimos e nós continuamos adorando a Deus, nós tiramos dúvida que o diabo possa colocar. E Deus não merece uma adoração com dúvida. Deus é um Deus supremo, poderoso e soberano. Ele não merece ter o diabo lá falando, sabe por que aquelas pessoas da Ibabe adoram e exaltam o Senhor? Porque eles são prósperos, porque eles trabalham, porque eles são cheios de saúde, porque agora eles têm tudo, eles não foram tocados. O que aconteceu com a sua igreja Ibabe, Deus? Aí Deus permitiu, irmãos, que os nossos irmãos, que nós, pegassem o vírus. E o que aconteceu? Deus continua sendo glorificado. Nós tivemos, quando nós prosseguimos, quando nós continuamos, quando nós não desfalecemos diante de tudo isso, nós sofremos sim, porque Jó sofreu, doeu em Jó as feridas, tendo que raspar as suas feridas, a sua lepra com telha. Ele sentiu a falta dos seus entes queridos que ele perdeu, ele sofreu a perda dos seus filhos, ele sofreu o abandono da sua esposa e dos seus amigos. Só que ele continuou glorificando a Deus. Ele eliminou a dúvida do diabo. Quando ele fez aquela declaração, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está sendo glorificado, irmãos, porque mesmo com os nossos irmãos, com os nossos parentes doentes, internados, com o nosso próprio pastor, o nosso líder, nós não paramos e nós não desistimos. Nós não entregamos os pontos. Nós não apostatamos da fé. Nós prosseguimos e nós vamos prosseguir. E nós vamos continuar servindo e nós vamos continuar glorificado seja o nome do Senhor. Eu louvei ao Senhor enquanto Ele me deu vida, me deu saúde, me deu salvação. E eu continuo louvando ao Senhor enquanto meu pai está no hospital. Porque a vida é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Porque a promessa de paz eterna e plena não foi nessa terra, é no céu. Se ele tivesse dado essa promessa aqui, a gente podia falar, poxa Deus, mas por que meu pai e nossos parentes estão sofrendo tudo isso? Mas ele não deu essa promessa para cá. Agora para o céu ele deu. E nós podemos olhar e falar, Deus, essa situação é tão difícil. Mas tem o céu, que é um lugar maravilhoso para onde nós vamos. E lá, Deus, todo esse sofrimento vai acabar. E eu vou continuar louvando e glorificando ao Senhor. Eu vou glorificar enquanto eu receber as bênçãos. E vou glorificar quando as respostas não for o que eu esperava, porque o Senhor continua sendo Deus. Amém? Que você possa meditar, como eu disse, nesses textos aí na sua casa, durante a semana, orar e confiar, irmãos, nessas palavras e trazer isso como as marcas da sua vida. Essas duas coisas. Que primeiro que você é vaso de barro e que você tem um tesouro precioso que dá valor, brilho e sua vida. E que Deus é glorificado
glorificado nessas lutas, nesses desafios que nós estamos vivendo. E que, diante de tudo aquilo, eu vou encerrar lendo aquele texto novamente, que não é o fim, irmãos. Nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Vamos orar, irmãos. Abaixa a sua cabeça, fecha o seu olho aí na sua casa e ore a Deus agora. E o nosso clamor vai ser: Deus, me ajuda, Deus, a guardar a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ore para que ela seja a sua base, para que as suas palavras, a maneira com que você vai viver daqui para frente, seja baseado nessas palavras. Não vai ser baseado nas situações externas, porque a situação do mundo é uma situação caótica. Nós ainda estamos em conceito de pandemia, as vacinas estão só no começo, nós estamos na iminência de crise financeira e os desafios para a igreja, perseguição e todas essas coisas. Mas nós temos a palavra do Senhor. Diz que mesmo que nós sejamos barro, nós temos um tesouro precioso nas nossas vidas. Que mesmo diante de todas essas situações, nós temos Deus nas nossas vidas e que diante dessas situações nós estamos glorificando a Deus. O nome de Deus está sendo glorificado nas nossas lutas. Então, irmãos, não é o fim. Irmãos, as coisas não acabaram. Não é o fim. Não, a igreja não acabou. Deus não virou as costas. Não é. Isso ia acontecer, isso aconteceu com vários irmãos, isso aconteceu com Paulo. Como que não aconteceria com a gente? Mas nós não fomos, irmãos, desamparados. Nós não fomos desanimados, nós não fomos angustiados e nós não fomos destruídos. E nós vamos continuar glorificando a Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos, ore e tenha fé. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa alcançar cada lar. Cada lar que está passando por luta, cada lar que está passando por um desafio nesse sentido, que os irmãos prossigam firmes, baseados na palavra. Oh Deus maravilhoso, Pai Celestial, nós estamos diante da Sua presença, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações. Nós somos pequenos, ó Deus, nós somos frágeis, ó Deus, nós somos sensíveis, nós somos vulneráveis, ó Deus. A nossa matéria, Deus, é uma matéria sem valor e sem resistência. A matéria, Deus, que fez o nosso corpo é o barro, é a lama, Senhor, é o pó. Nós não temos nada, Deus, por nós mesmos. Mas, ó Deus, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós, ó Deus, que não éramos nada, Deus, um vaso sem valor, nós recebemos um tesouro, Deus, precioso, de valor inestimável. O próprio Deus, o próprio Jesus começou a habitar em nós, ó Deus. Hoje, quando nós falamos das nossas vidas, eu falo, o Rafael é sensível, é vulnerável, é pequeno, mas hoje esse Rafael tem um tesouro precioso, que é o Senhor Jesus na vida dele. E que mesmo diante de tudo isso, ele não desanima, ele não desiste, ele não é destruído por causa desse tesouro. E que Deus, nós queremos glorificar o Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso choro, o sofrimento, ele vem, mas o bálsamo também vem. E nós te pedimos, ó Deus, que o que nos sirva de base, de conceito, as nossas próprias declarações sejam pautadas na palavra do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, quando as pessoas vierem perguntar, mas por que diante de tudo isso que vocês estão passando, vocês não desistiram? Que nós possamos falar a razão da nossa fé e a razão, ó Deus, da nossa força. Falar que não é essa força, não veio de nós, ela veio de Deus. Então Deus visita e entra em cada casa agora, Deus, em nome de Jesus.
Cada irmão, ó Deus, que está orando, que receba a sua palavra, Deus, e que seja abençoado, Deus, e tocado, Deus querido, pela sua presença. E nós te pedimos, ó Deus, graça e continuamos pedindo, Deus. Não quer dizer que nós desistimos dos nossos irmãos que estão internados, que estão doentes e que estão passando por aflições. Nós continuamos pedindo por ele, Deus, e nós clamamos, Deus, venha com providência, Senhor, que o Senhor visita, Deus, em nome de Jesus, cada hospital, ó Deus, onde estão os nossos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, visita, Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor restaure os seus órgãos, os seus pulmões, os seus rins, ó Deus, e eles tenham um funcionamento normal e que dia a dia, Deus, nós possamos ouvir boas notícias, que os remédios ministrados estão surtindo efeito, que eles foram precisando cada vez menos de ar artificial, que os seus pulmões, ó Deus, estão tendo fôlego novamente, força, os seus rins estão tendo força, e eles estejam em breve conosco, Deus, para renderem glória e honra ao Senhor, para testemunharem, ó Deus, o que o Senhor fez na vida deles. Por isso, Deus, venha com as suas bênçãos, ó Deus. Venha, Senhor, visita e traga conforto, segurança e paz, ó Deus, para cada familiar. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Porque nós temos muitas promessas, ó Deus, como no Salmo 23, por exemplo. Nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor tem feito em nós e que nós possamos prosseguir firmes. Que a sua igreja prossiga firme, Deus, glorificando ao Senhor e lembrando que nós não temos nada, mas nós temos um tesouro de mais precioso em nós. É o que nós oramos, ó Deus, e que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês. Nós temos aqui vários irmãos que colocaram aqui o testemunho, né? Deixaram aqui uma mensagem. O próprio pastor Ed colocou: glorificarei o Senhor enquanto eu viver, bendirei o seu nome todos os dias da minha vida. O nosso irmão Jaime também colocou que nosso Deus é um Deus vivo, que nós recebemos boas notícias. Amém. Vários irmãos da nossa força vem de Deus. O Walter colocou, a Edna colocou: obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, obrigado porque ainda vai fazer. Amém, que glória a Deus. E nós temos uns pedidos aqui, nós vimos um pedido aqui do Luiz Fernando pedindo para orar pela sua enteada Thaís também. Nós oramos para que Deus fortalecesse a vida dela, mesmo não sendo relacionado ao vírus, né, lutas familiares, que Deus possa abençoar. Amém, que Deus abençoe a todos e a todos que estão conosco aqui, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa tomar o seu coração e a sua casa, irmãos. E vai ser a melhor coisa do mundo quando alguém vier te perguntar: Rafael, né, você aí, por que você não está desesperado diante de tudo isso? Aí você diz: é porque eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus que não vai me deixar desanimar nem desfalecer. E eu estou de pé para a honra e glória dele. Amém? Deus abençoe, irmãos. Não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados.
abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, Não em desespero.